Aleluia! Deus é bom. Diga comigo. Deus é bom. Aleluia. Podem sentar. Obrigada, louvor. No final, estamos juntos. Aleluia. Meus queridos, vamos, por favor, abrir a palavra na Epístola aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Posso ler? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu vou ler o terceiro. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém, queridos? Pai, eu te dou graças, porque a tua palavra é viva. E ela faz exatamente aquilo para o qual ela foi enviada. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque você é autor da palavra, você é o dono da unção. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos que a unção de ensino venha sobre nós e declaramos toda a mente cativa à obediência da tua palavra. Declaramos que você vai falar de uma maneira pessoal, Pai. Eu te agradeço pela tua ajuda, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta foi escrita, como o próprio nome diz, aos judeus. Judeus que estavam saindo do cristianismo, né, que saíram, mas estavam desistindo, porque a perseguição era muito grande e eles estavam voltando para o judaísmo. Então, o autor, que para mim é Paulo, né, mas a Bíblia diz que não tem um autor, né? Pessoas acham que foi Barnabé, outros acham que foi Apolo. Eu, pessoalmente, acho que foi Paulo. Mas, enfim, foi o Espírito Santo, amém? E essa pessoa que escreveu queria fazer com que eles voltassem, queria que os olhos do entendimento deles fossem abertos para eles perceberem que o cristianismo era melhor. Então, a ênfase dessa carta é que Jesus é melhor. Amém? Ele começa dizendo que Jesus Deus falou de muitas maneiras, mas agora ele nos fala pelo Filho. Aí ele mostra que o Filho é maior que os anjos, ele mostra que o Filho é maior que Moisés, e sai por aí, né? O ministério de Jesus foi maior, o sacerdócio de Jesus foi maior. E quando chega no capítulo 11, a galeria da fé, aí mostra, né, como, porque os judeus venceram, aquelas pessoas venceram pela fé. Tudo foi pela fé, tudo que eles fizeram foi pela fé. Então chega o capítulo 12, que nós lemos. Aí ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz que existe uma nuvem de testemunha. O que é essa nuvem de testemunha? Eu já ouvi pessoas dizerem que essa nuvem de testemunha são os demônios.
Eles ficam, né, existem espíritos familiares e estão lá e vendo o que a gente faz para nos acusar, colocando ciladas. Também tem pessoas que dizem que essa nuvem são os anjos, porque os anjos estão ali a nosso serviço, a Bíblia diz isso, né? Que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos estão lá. Tem muitos anjos aqui, amém? Eu creio que tem 2 anjão aqui, ó. Entende? Mas também tem demônios, certo? Mas tem pessoas também que dizem que essa nuvem de testemunhas são os incrédulos. Pessoas lá no seu trabalho, ó, lhe observando. Gente na sua própria casa, quando você falha, mas você não é crente? Já aconteceu isso com você? Aquele teu vizinho que faz coisa de propósito, só para você dar uma de errado para ele te acusar. É desse jeito? Mas, queridos, e a Bíblia diz que nós somos a carta viva, lida por todos os homens. Sabe que tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas está lendo a tua vida? Tem gente lá no trabalho que não quer saber de crente, não quer saber de Bíblia, mas está te olhando. Eu estou te olhando. Mas, na realidade, o texto não quer dizer nenhuma dessas 3 hipóteses. O texto nos leva para o anterior. Por quê? Porque ele começa dizendo, portanto. Está assim na sua Bíblia? Portanto. Portanto, é uma conjunção. Conjunção conclusiva. Então, não poderia estar no início da frase. Amém? Essa é a conjunção, ela liga a uma oração anterior. Ela quer estar terminando um pensamento. Amém? Então, o que é que nós entendemos? Que o autor estava falando dessas testemunhas que eram, que é essa galeria de heróis. Ele começou, né, por Adão, não, quem é? Deixa eu dar uma afilada. Começa por Abel, aí Enoque, e Noé, e lá vai. Aí ele, quando termina de falar que essas pessoas venceram pela fé, aí ele diz, portanto, concluindo, por conseguinte, por isso, aleluia, nós também devemos, porque temos essa nuvem, né, desembaraçar-nos do peso. Porque temos uma corrida. Quem aqui já viu alguém correndo de uma mulher de longo, um homem de paletó? Quem já viu alguém correndo com uma bola de ferro nos pés? Ninguém. Os corredores, eles treinam bastante e eles correm com o quê? Um shortinho bem leve, não é? Uma blusinha. Aqui em Portugal não, mas no Brasil nós tínhamos, né, eu aprendi com meu esposo a acompanhar a corrida de São Silvestre, que acontece no dia 31 de outubro. De outubro. Que viajada. No dia 30, geralmente era à meia-noite que começava, depois mudou à tarde. E pessoas passam a vida toda treinando para aquele dia, não é? Mas também tem pessoas que se inscrevem só por farra. E quando o mais interessante que eu acho é a largada. Por quê? Gente toda fantasiada. Aquele negócio todinho, só quer aparecer, né? Mãe, estou na Globo, não é isso? Mas não se esforçaram. Mas tem os profissionais que treinaram a vida toda. Esses profissionais, eles têm uma roupinha
correta, um tênis correto. E porque eles se desembaraçaram dos pesos, eles alcançam a vitória. Eu quero lembrar para você que em Apocalipse começa Jesus falando para as igrejas. E tem lá 7 cartas. E quando nós lemos essa carta, toda a carta termina ao vencedor, né? Ao vencedor eu darei que coma da árvore da vida. Ao vencedor eu vou deixar ele sentar no trono. Ao vencedor vou dar uma pedrinha branca. Não é assim? Então, ó, queridos, só os vencedores chegarão. Amém? Só os vencedores. Nós estamos numa corrida. Não tem como você dizer, não, mas eu não gosto de correr como eu. Eu não gosto de correr, eu não gosto de caminhar. Mas nessa corrida espiritual nós já estamos. Quando nós entramos no reino, goste de correr ou não goste, você está numa corrida. Agora, essa corrida, querido, só você pode correr. Eu não posso correr a carreira de Tânia. Tânia não pode correr a carreira de Lise. Só nós, cada um de nós, temos que correr a nossa própria carreira. Por quê? Porque Deus, queridos, é um Deus de propósito. Ele cria um propósito e Ele cria uma pessoa para cumprir esse propósito. E por mais habilidoso que o irmão seja, por mais inteligente, por mais fantástico que ele seja, ele não vai conseguir fazer o que você faz. Só você faz. Do seu jeitinho, no seu tempo. Então não adianta imitar ninguém, não adianta invejar ninguém, não adianta, queridos, porque nós vamos dar conta da nossa carreira. E nessa carreira, nós não podemos estar olhando para os lados. Quando nós observamos um corredor, um profissional, ele não está lá olhando para os lados, não. Está lá a torcida, né? Eu lembro que as pessoas ficavam até com água para dar, as pessoas aplaudindo, mas eles não estavam nem aí. Eles tinham um alvo. Tem até eu não sei mais o paradeiro dela, mas tinha uma Marta, né? Que era portuguesa, ganhou vários anos aqui, eu não lembro, aqui eu digo lá no Brasil, né? Nessa corrida, eu não lembro o sobrenome dela, mas eu sei que ela era portuguesa e o nome dela era Marta. E, geralmente, os quenianos já ganham, né? Basta ser queniano, já vai na frente, eu não sei por quê. E já vocês observaram, eles são bem magrios, né? E eles correm assim, meu Deus, a perna vai se partir, de tão fininho, tão rápido que eles são, não é isso? Então, o que é que nós percebemos, queridos? É que nós temos que correr. Mas eu quero dizer nessa manhã, queridos, saia da sua zona de conforto. Se você não pode correr, que pode, porque se a Bíblia manda correr, é porque pode. Mas se você acha que não pode, ande. Se você acha que não pode andar, se arraste, mas saia deste lugar. Não fique neste lugar. Se levanta, faz alguma coisa, porque você vai prestar conta. Fica olhando para o prêmio. Aleluia. Eles treinam porque vão receber um prêmio. Hoje é uma medalha de ouro, uma medalha de prata, de bronze, né? Mas os Jogos Olímpicos começaram na Grécia e eles ganhavam o quê? Uma coroa de folhas, louros. Mas eles se esforçavam por causa daquela coroa. Eles faziam por quê? Era uma recompensa, eles iam ficar famosos. Queridos, eu não creio que essas pessoas da galeria da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, eles não estão dizendo, eu já ouvi pregação, que o povo fica, que eles estão dizendo, vá, você consegue. Não, eu não creio nisso, mas eu creio que o texto quer dizer, olhe para esses.
Olhe para a vida deles. Se eles conseguiram, vocês conseguem. Sabe, eu gosto de pensar que as pessoas da antiga aliança, elas não tinham o Espírito Santo por dentro. Elas não tinham, muitas delas não tinham a palavra escrita. E venceram. Agora imagina, você tem um tesouro. A Bíblia diz que é um tesouro. Por fora é barro. Por fora é frágil. Mas dentro tem tesouro. Tesouros em vasos de barro. Você tem um tesouro. Você tem aquele que diz para você: bora lá. Você é minha parceira. Eu te dou toda a habilidade que você precisa. Tem a palavra que diz que é o nosso guia. É o nosso GPS. Diz, não vá por aí não. Você não está vendo. A estrada parece boa, mas lá na frente tem um abismo. Vá por aqui. Vá por aqui. Vá naquela rotunda. Não é assim. O Espírito Santo nos guia, amado. Se você não está ouvindo o Espírito Santo, para escutar. Sabe, ele sempre está falando, mas nós não estamos vindo porque estamos ocupados demais. Existem muitas vozes. A Bíblia diz, existem muitas vozes, nenhuma sem sentido. Mas para ouvir a voz dele, é preciso calar as outras vozes. Calar a voz da tua alma. Calar a voz do diabo. O diabo está dizendo para você, olha, não tem mais jeito. Você não pode, você não consegue, você não tem. Mas não é essa a voz do Espírito. O Espírito diz para você, você pode, você consegue, você tem. Eu estou com você. Vá, 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 vá. Aleluia. Nunca o Espírito vai dizer para você parar, a não ser parar o pecado. Mas nunca, porque Ele é um Deus de avanço. A palavra te põe em movimento. A palavra sempre vai te colocar para frente. Aleluia. Mas Ele está dizendo, se desembarace. Sabe que os atletas lá na Grécia, eles treinavam realmente com pesos. Eles colocavam peso nas pernas para forçar. Sabe, eles queriam aumentar. Aleluia, obrigado. Então eles se forçavam. Mas no dia da corrida, tirava. Por isso que Paulo, o autor de Hebreus, diz, desembaraçando. Está tão aqui dentro que é Paulo que sai. Desembaraçando. Eles não eram doidos de correr com aqueles treinos, aquelas coisas, não. Porque ia atrasá-los. Eles faziam isso para treinar. Mas na hora H, na hora do vamos lá, eles tiravam tudo. Então, o autor diz, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado. Queridos, eu quero dizer que nem tudo é pecado. Tem pesos e tem pecados. Você pode olhar para você e dizer, não, mas eu tô legal. Mas será que não tem peso lhe atrapalhando? Será que, sabe, um dos pesos é a distração. Porque Paulo, misericórdia, sai Paulo daqui. Diz assim, olhando, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente. Sabe que Pedro ia se afogando porque tirou os olhos de Jesus? Ele saiu da segurança do barco, ele caminhou sobre as águas, ele nem olhou que aquilo era impossível, nem parou para pensar, meu Deus, é água mesmo, eu estou no mar. Não. Ele, olhando para Jesus, ele foi. Não sabemos se ele caminhou 1 metro, 10 metros, 1 quilômetro. Sabemos que ele caminhou. Ele saiu do barco. Ninguém teve coragem, ele teve. Ele saiu do barco e, olhando para Jesus, ele caminhou. Aí a Bíblia diz que, de repente, ele reparou na força do vento. Aí ele, meu Deus, eu tô flutuando. Meu Deus, eu vou me afogar.
Aí a Bíblia diz que ele foi se afogando. Você já viu alguém ir se afogando? Joga uma coisa pesada na água, se não desce rápido. Mas a Bíblia diz que ele foi se afogando, foi devagar. Mas Jesus foi lá. O segurou, o trouxe de volta, não sei quantos metros, e o colocou no barco. Só porque ele tirou os olhos de Jesus, ele se afogou. Quase se afogava. Então, isso acontece comigo, isso acontece com você. Tirar os olhos de Jesus, colocar na circunstância. A circunstância para Pedro era um vento forte. Era mar. Quando ele sentiu a água fria, enquanto ele estava fixando Jesus, ele nem percebeu que era mar mesmo, era tô na água. Mas quando ele tirou, sabe, quando nós estamos olhando para o Senhor, nós nem percebemos que aquela circunstância é tão grande. Uma vez, eu ainda morava no Brasil, eu estava com um problema muito grande. Aqueles que só Deus. E um dia eu vi um caminhão, atrás do caminhão estava escrito: não diga que seu problema é muito grande. Diga para o problema que seu Deus é grande. E na hora eu disse, poxa, que esse problema não é nada para esse Deus que eu tenho, que eu sirvo, que é meu Pai. Sabe, foi só mudar o foco. As coisas foram rapidamente resolvidas. Porque se nós ficamos olhando para o problema, olhando para a circunstância, olhando para os demônios, tem gente que vê demônio em todo lugar, não é? Tem um demônio ali na fechadura, está amarrado, não é isso? Eu não estou dizendo que Satanás não está ativo. Ele está ativo, sim. Mas maior é aquele que está com você. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 que Satanás, o diabo, ele anda ao derredor procurando alguém que ele possa tragar. Procurando. Ele não está dizendo que ele vai tragar, ele está dizendo que ele está procurando. Agora, levanta sua mão e diz, comigo ele não pode. Ele pode tragar o meu vizinho, mas a mim não. Então, Satanás não tem direito de lhe tocar. A Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, o maligno não nos toca. Então, declara isso. Satanás, você não toca em mim, você não toca na minha família, você não toca. Amém? Então, queridos, Deus te criou para um propósito e você só vai ser feliz se você descobrir esse propósito. Você pode ser próspero, você pode alcançar todos os seus sonhos, mas lá dentro, se você não está cumprindo o sonho de Deus, você vai ser frustrado para sempre. Amém? Então, é urgente, é para ontem nós descobrirmos para qual propósito nós fomos criados. Talvez você não estivesse na mente do seu pai e da sua mãe. Talvez eles nem lhe quisessem. Talvez tivesse até tentado lhe abortar. Mas você estava no plano de Deus. Deus te viu antes de você entrar na barriga da sua mãe. Independente do que ela tomou, do que ela fez para lhe matar, você está vivo. E porque você está vivo, você tem toda a possibilidade de cumprir a carreira. Paulo, antes de eu falar em Paulo, eu vi aqui Jeremias 29:11, que diz o quê? Eu é que sei. Porque talvez você diga, mas, Senhor, eu não sei, eu estou aqui, eu caí aqui. Chega assim, caí no porto. Não, queridos, você não caiu aqui. Deus te trouxe com um propósito. Amém? E a Bíblia diz em Jeremias 29:11, eu é que sei, o Todo-Poderoso. Eu é que sei os planos que tenho a teu respeito. Planos de paz e não de mal. Sabe, você ficou frustrado no emprego, você ficou frustrado num relacionamento, ficou frustrado até na igreja. Mas Deus está dizendo, é planos de paz.
planos de paz, a fim de te dar um futuro e uma esperança. Sabe, paz para o hebreu é shalom. Shalom é uma boa viagem. É nada quebrado. Nada quebrado, nada derrotado. É uma boa viagem. É uma vida de vitória. É uma vida, queridos, de sucesso. Shalom foi traduzido por paz. Também é paz, mas não é apenas paz. É uma vida próspera. E sabe que prosperidade, eu acho que você já sabe, você já fez o rema, você já fez a escola, etc. e tal. Você sabe que prosperidade não é só din-din. Prosperidade está ligada mais ao ser do que ao ter. Tem muita gente que tem, e tem valendo. Tem gente que tem valendo, mas não é próspero. Claro que uma pessoa que não tem as necessidades supridas não está próspera, porque a palavra diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E se nós tomarmos posse dessa palavra, não vai faltar, amém? Mas prosperidade está ligada ao ser. E quem você é? Você é filho de Deus. Você é a imagem do Deus vivo. Você está nessa terra para dominar. O Senhor nos fez embaixadores. Queridos, há uma embaixada. É a representação de uma nação no mais alto nível. Então, nós somos embaixadores. E nós estamos nessa terra para representar o reino. Então, se Jesus quiser salvar alguém, vai ser através de nós. Se Ele quiser abençoar alguém, é através de nós. Ele não vai fazer nada distante da igreja, porque a igreja é a sua embaixada. Amém? Eu sei que existe uma vontade geral para a humanidade, claro. E a vontade geral para a humanidade é Cristo. Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas existe uma vontade específica. A sua carreira não é igual do seu esposo, a sua carreira não é igual do seu filho, a sua carreira não é igual do seu amigo. Mas tem muita gente, infelizmente, que passa a vida, vai-se embora para o céu e não cumpriu a carreira, porque não descobriu. Miles Monroe, ele fala que o cemitério é o lugar mais rico que existe. Porque lá estão enterrados livros que não foram escritos, ministérios que não foram desenvolvidos, empresas que não foram abertas, porque pessoas não descobriram o seu chamado. Ah, mas eu quero tanto ser advogado, mas Deus está te chamando para ser médico. Ah, mas eu quero tanto ser escritor, mas Deus está te chamando para ler. Mas eu queria tanto pregar, mas Deus está te chamando para outra coisa. Não existe só o púlpito. Glória a Deus pelo púlpito. Glória a Deus. Mas nós somos ministros de uma nova aliança. Mesmo quando nós somos chamados para o púlpito, não podemos desprezar esse ministério da reconciliação. Ah, eu já prego na igreja. Pregue lá no seu trabalho. Ah, mas eu já prego na igreja. Pregue na sua escola. Mas eu já... Amém, queridos? Nós estamos aqui para reconciliar o mundo com Deus. Deixa eu ver aqui minha fila. Aí ele diz, para correr a carreira, nós precisamos, primeiro, deixar os pesos e os pecados, certo? Nós devemos correr com perseverança. Amados, um atleta ele tem que treinar. 8 horas, 12 horas, treina. Mas se um dia ele cansar e parar, ele vai ganhar? Não vai. Então, tem muita gente que vem para Jesus, nasce de novo e desiste. Tem muita gente desistindo de Jesus. Tem muita gente desistindo da igreja.
Tem muita gente desigrejada. Ah, por que você deixou? Ah, porque meu pastor fez isso. Ah, porque meu líder fez isso. Ah, porque o irmão fez. Amados, nosso compromisso é com o rei. Uma vez eu ouvi de uma mulher de Deus, essa frase eu nunca esqueci. Diz assim: a pior igreja ainda é o melhor local para se frequentar. Nunca lá no mundo nós vamos ter esse ambiente. Nunca. Por quê? Porque existem pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Pessoas com um problema, sim. Pessoas com dificuldade de relacionamento, sim. Mas estamos crescendo. Se não, aqui nós não aprendermos, lá fora que nós não vamos aprender. Se aqui nós não demonstrarmos amor, lá fora que não dá. Então, é na igreja que se desenvolve o caráter cristão. Amém, queridos? Então, não vamos parar por cara feia do irmão, por cara feia do pastor. Porque o pastor, coitado, nem sabe. E as pessoas vão embora porque o pastor disse algo. Porque o pastor não fez algo. Às vezes, geralmente, é porque não fez, mais do que porque fez. Não é assim? E isso não acontece só no Verbo da Vida, não. É na igreja de Jesus Cristo. Mas o Senhor está nos chamando para correr. Correr sem peso, correr sem estar olhando de lado. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu aceitei Jesus quando eu era adolescente. Em uma das primeiras pregações do meu pastor, ele falou que numa cidade, eu acho que eu até já contei isso aqui, numa cidade do interior, sempre tem uma padroeira, não é isso? Da Igreja Católica. Então, tem aquelas festas de rua, tem, né? E tinha a festa pagã e tinha a festa religiosa, né? Então, o pastor, as pessoas chegavam e dizia, ele chegava para o pastor e dizia: irmã fulana fez isso, irmão fulano fez isso. Era o irmãozinho fofoqueiro da igreja. Tudo ele contava para o pastor. Aí o pastor queria ensiná-lo de uma maneira prática a não olhar para o irmão. Aí disse assim: olha, você me ama, né? Ah, pastor, irmão pastor, você... Ele disse: então, prove. Você vai ter a procissão tal. Eu queria que você levasse um cálice de água e, por amor a mim, você acompanhasse aquela procissão lá no final e não derramasse uma gota sequer de água. Ele disse: não, pois não, pastor, eu faço. Aí, na hora certa, no dia da procissão, ele foi. Todo mundo lá, e festa, e fogos, e aquela coisa toda. E ele segurando o cálice, olhando para o cálice, com o maior cuidado para não derramar nada. E, à noite, ele se encontrou com o pastor e disse: aqui, cumpri. Entregou o cálice, do jeitinho que o pastor disse. Aí o pastor disse: tem certeza que não derramou nada? Não. Aí ele disse: agora me conte o que aconteceu lá na festa. Aí ele disse: não sei. Ele disse: mas você não estava lá? Não, mas eu estava prestando atenção no cálice. Aí o pastor disse: olha, teve uma briga, teve não sei o quê, teve não sei o quê. Ele não viu nada. Aí ele disse: sabe por que você não viu? Porque você estava olhando atentamente para o cálice. Se você olhar atentamente para Jesus, você não vai ver nada do que está de errado na igreja. Está vendo coisa errada porque não está olhando atentamente para Jesus. Amém, queridos? Então a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nossa fé nasce em Jesus, Ele é o autor. Nossa fé morre em Jesus porque Ele é o consumador. Sabe por quê? Porque lá no céu nós não vamos precisar de fé, não. Fé é para chamar. Lá nós já temos tudo em plenitude. Amém? Aleluia! Eu queria que você fosse para Filipenses. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3.
Amados, a distração, como eu já falei, nos impede de corrermos com rapidez, com 12, 13. Eu lembrei, quando eu estava falando de distração, eu lembrei de Marta e Maria. Vocês sabem a história de Marta e Maria, né? Jesus chega lá para um almoço de surpresa, imagina. Não tinha telemóvel. Não podia passar um e-mail. Chega lá, 13 homens. Imagina, 13 homens para almoçar. Claro que a mulher ficou doida, né? Se fosse eu arrancava os cabelos. Meu Deus, como é que ia agora? Bota a água do feijão, bota a água do feijão. Não é? E não era qualquer pessoa, era Jesus. Imagina, Jesus indo na tua casa. É claro que essa mulher queria dar o melhor. Eu imagino uma infinidade de pratos que ela fez. Bastava só um. Mas ela fez vários. E com muita raiva de Maria, porque, mesmo que ela tivesse ajudantes, mas ela queria que Maria estivesse lá, pegando, né, no batente. Aí ela passava, eu fico imaginando, ela passando da sala para a cozinha, olhando, e Maria lá, sentada, olhando para Jesus, ouvindo Jesus. Ela não gostou daquilo. Aí foi lá reclamar com Jesus. Nem reclamou com Maria. Eu vou falar com quem manda. Falar com o chefe. Mestre, você não se importa, não? Dela está aí, manda ela me ajudar. Aí Jesus, Marta, Marta, andas distraída. Andas distraída. Andas distraídas. Distraída. Sabe, às vezes nós estamos fazendo aquilo que parece o certo. Cozinhar era certo? Dar o melhor para Jesus era o certo? Mas melhor era parar para atentar para Ele. Melhor era escutá-lo. Melhor era colocar em prática a palavra. Aí ele disse, Maria escolheu a melhor parte. Você está correndo para um lado e para o outro, mas o galardão dela é maior que o seu. Amém, queridos? Então, distração. Se havia distração no tempo de Marta, imagina hoje. Queridos, eu não estou querendo te condenar, até porque eu participo disso também. Mas veja só. Você já parou para pensar quantas horas você gasta no Facebook? No WhatsApp? E etc, e etc, e etc? Agora, quantas horas você gasta com a palavra? Quantas horas orando? Sem condenação, amados. Amém? Mas é coisa para se pensar. Isso é coisa para se pensar. Trabalha demais. Tem que fazer muita hora extra, porque tem que ganhar muito dinheiro. Tudo bem, se o chefe manda, você tem que obedecer para não perder o emprego. Mas, às vezes, não é nem por isso, é só ganância. Ganharia muito mais se dobrasse o joelhinho no seu quarto e chamasse as coisas. Entende, queridos, o que eu quero dizer? É questão de prioridade. Então, voltando para Filipenses, vocês já abriram, né? Filipenses 3, 12, 13. Cadê? Onde é que está? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, diga, prossigo, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amados, esse é um segredo. Paulo passou aqui um segredo para nós vencermos. Primeiro, esquecer o passado. O passado passou. Olha que revelação. O passado passou. O passado passou. Mas tem gente que fica olhando para trás. Sabe que uma mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal? O anjo lá puxando a família. Vamos. Eu quero destruir, puxando.
E a ordem tinha sido dada, não olhe para trás. Mas ela, pensando naquela casa maravilhosa que ela tinha, aquela piscina, aqueles saltos que ela comprou, aqueles vestidos da moda. Tem gente assim, amados, olhando para trás, olhando para o mundo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ficava lamentando. Eu acho, que vergonha. Eu tenho saudade das cebolas. Tenho saudade de cebola, de alho, de pepino. Misericórdia. Se fosse de uma picanha, eu ainda entendia, né? Cebola, alho e pepino. E eles diziam assim, nós ficávamos sentados com panelas de carne. Mentira. Quem já viu escravo sentado? Você já viu isso? Sentado com panela de carne, ó. Só se for na cabeça deles, porque isso nunca existiu. Nunca existiu. Mas eles ficavam sonhando, querendo voltar para o Egito. Mas eu estou no reino de Deus faz um tempinho. Não vou dizer o tempo para vocês não perceberem a minha idade, certo? Mas eu já vi tanto crente contando. Porque quando eu não era crente. Porque quando eu não era... Parece que a vida era melhor. Que engano do diabo. Uma vez eu disse, faltou a paciência. E eu disse mesmo assim, tu era uma escrava de Satanás e estás com saudade? Porque não sei o que... Como se Jesus foi lá e tirou o que... Não, amados. O diabo tinha dado, ela tinha 2 lojas, perdeu, mas porque o diabo deu. E estava reconstruindo a vida dela. Ela não tinha um filho de um homem casado, agora está livre e estava lamentando, amados. Parece que tinha saudade. No carnaval, né, tem um negócio lá chamado o Galo da Madrugada. Terrível. Porque o Galo da Madrugada... Saudade do Egito, queridos! Igual aos israelitas. As cebolas, os alhos, os pepinos. Misericórdia, nosso olhar é para frente. Sempre para frente, sempre para frente. O melhor está por vir. Aleluia! 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 E aí ele diz, né? De olhar, né? De prosseguir. Eu queria que você fosse para 1 Coríntios 9. Eu já estou terminando, irmão. Paciência. 1 Coríntios... 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Em tudo se domina. Tua carne vai pedir para você ficar deitado. Tua carne vai pedir para fazer o que não presta. Mas o atleta em tudo se domina. Diga, em tudo. E diz, cadê eu perdi? Aqueles, né, que estão deixando, passando horas treinando para alcançar uma coroa corruptível. Era uma coroa de folhas. Poucos dias depois, secava. Nós, porém, a incorruptível. Quem está esperando alcançar uma coroa? Ninguém. Levanta a mão com entusiasmo, querido. Não é uma coroa de folhas, não. É uma coroa de ouro. É uma recompensa eterna. Nós vamos receber essa coroa, amém? Então, todas as pessoas, né, como eu disse, têm um propósito. Tem gente que sabe. Uma pessoa que sabia para o qual ele tinha nascido era João Batista. João Batista era primo de Jesus. João Batista era para ter sido um sacerdote, porque ele era filho de um sacerdote, e o sacerdócio era por sucessão.
Mas ele tinha um chamado específico. E por causa daquele chamado, ele não estava lá no templo, ele estava no deserto. E ele era durão, amados. Ele pregava, não queria saber de nada, não. Raça de víbora, não sei o quê. Mas mesmo ele sendo durão, as pessoas, a Bíblia diz, multidões iam até o deserto ouvir João Batista pregar. O que era isso? A unção. A unção atrai. Ele estava no deserto, pregava duro, e as pessoas iam para serem batizadas por ele. Mas ele tinha consciência, alguém chegou para ele e disse, você é o profeta Elias? Ele disse, não, não sou. Você é o Cristo? Não, não sou. Quem você é? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Ele sabia, está escrito lá na palavra a meu respeito. Eu vim para ser isso, a voz. E quando ele viu Jesus, ele viu o sinal. Uma pomba desceu sobre Jesus. Ele disse, olha, eu estou batizando vocês com água, mas depois vem um que vai batizar com vocês com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele viu aquela pomba descer, ele disse, é ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, muita gente, os discípulos de João correram para Jesus, alguns deles. Aí ele disse, ele é maior, importa que ele cresça. Deixa aí, importa que ele cresça e eu diminua. Ele disse, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele não tentou usurpar o lugar de Jesus, não. Ele disse, não, deixa, é ele. Eu vim só para abrir o caminho, eu vim só fazer a propaganda, agora é com ele. Ele morreu, quando ele estava condenado à morte, deu, claro, né, deu uma tremedeirazinha dele, aí ele disse mesmo assim, mandou os discípulos e perguntou, olha, vai perguntar a ele se ele é o Cristo mesmo. Bateu uma dúvida. Aí os discípulos, olha, João Batista está perguntando se você é o Cristo. Jesus nem respondeu. Curou, libertou, saiu fazendo a obra do Messias. Aí disse, agora vai dizer para João Batista, os cegos vêm, os surdos ouvem, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Quando essa notícia chegou para João, eu disse, é ele, eu estava proclamando a pessoa certa. Posso morrer. Naquela noite cortaram a cabeça dele e ele morreu feliz. Cumpri o meu ministério. Paulo, ele disse mesmo assim, que ele queria correr a carreira dele. Ele queria cumprir aquele ministério dele. E quando estava perto, ele disse, corri a carreira. Corri a carreira. Não corri a carreira de Timóteo, não corri a carreira de João. Eu corri a minha carreira. E a coroa já está me aguardando. Queridos, descubra o seu propósito. Se você não sabe, descubra. Para você não estar correndo em vão, para você não estar correndo com pesos. Se existe peso na tua vida, joga fora. É hora de jogar fora, é hora de se desembaraçar, é hora de ficar leve. Leve, deixa, vira uma folha para o Espírito Santo poder soprar você. Fique leve, fique leve. Aleluia. Aí essa nuvem de testemunha são pessoas que eles conheciam porque todos eram judeus, com essas, pelo menos até onde eu sei, com exceção de Raabe. O resto era tudo judeu, eles sabiam, estava lá na história deles. Aí eles podiam pensar assim, eles conseguiram. Sofreram, mas conseguiram. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Diga nessa manhã, eu vou conseguir, queridos. Eu vou conseguir, eu vou. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho a ajuda dos anjos. Eu tenho uma palavra. Aleluia. Nós estamos numa igreja, não estou exaltando o verbo da vida, mas nós estamos numa igreja que prega a palavra revelada. Amados, tem muita gente sofrendo. Eu já fui de outras denominações. E estou dando graças a Deus por elas, porque cada uma Deus tem um propósito em cada um, amém? Mas às vezes, amados, é tão difícil, a gente vive debaixo de condenação.
Mas você está numa igreja que você sabe que é livre. Você sabe de onde você veio. Você sabe para onde vai. O problema é o caminho, o problema é o meio. Quando Jesus disse, passemos para outra margem. Eles sabiam, vou sair daqui para lá. Mas o problema aconteceu no meio do lago. Foi no meio. Foi no meio. Você está na caminhada, você está no meio da caminhada. Aí pode aparecer um fantasma. Pode aparecer um vento contrário. Mas você tem que pensar, eu vou para o outro lado, porque no outro lado tem um endemoniado. E eu vou lá libertar, porque eu tenho uma palavra que liberta. Eu tenho o poder de mudar vidas. Deus conta comigo, eu sou embaixador. Aleluia. Passe para o outro lado. Passe. Se eles tivessem confiado na palavra que Jesus disse, olha, passemos para o outro lado. Eles já tinham uma palavra. Eles já tinham uma direção. Ficaram com medo porque não acreditaram. Mas nessa manhã eu estou dizendo, você tem uma carreira para correr. Você tem uma coroa ali esperando. Mesmo que se levante circunstâncias. Mesmo que alguém venha atrapalhar. Eu lembro de uma vez um homem correndo, era um vencedor. E entrou alguém no meio e agarrou. Lembra disso, né, filho? Eu não lembro. Foi. Atrapalhou, o cara perdeu. Mas ele tinha treinado, ele tinha se esforçado, e aquele cara entrou e atrapalhou. Talvez alguém esteja ali atrapalhando, mas dê um chute em nome de Jesus nesse atrapalho. Chute o atrapalho. Chuta que é laço. Chuta que é laço. Você é livre, há poder no sangue de Jesus para te libertar. Louvor em nome de Jesus. Aleluia. 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 Se desarma agora. Pensa naquilo que está te atrapalhando. Se desarma agora. É hora de você soltar. Solte. 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 Aleluia. Aleluia. Te damos graças, pelos pesos que foram jogados fora, pelos embaraços que foram quebrados, toda amarra no poder do sangue de Jesus. Aleluia. Te damos graças, que vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos avançar. Estamos olhando para o alvo que é Jesus, estamos contemplando a nossa coroa. O dia está mais perto do que nunca. O dia está mais perto do que nunca. Maranata, Maranata, Maranata. Não é tempo de parar. Maranata. Te damos graças, Senhor, te damos graças. Se você está aí na internet e você nunca recebeu Jesus, você nunca fez um pacto de salvação com Deus, eu quero orar por você. Se por acaso tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo, que ainda não fez essa oração, faça comigo. E você aí, faça comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo agora a liberdade em Jesus Cristo. Jesus é a salvação. Eu confesso com a minha boca que Jesus é meu Salvador. Eu confesso que Ele morreu e ressuscitou para a minha justificação. Eu recebo a vida nessa manhã, em nome de Jesus. Se você fez essa oração com sinceridade, queridos, você é salvo, você é salva. Seu nome foi escrito no livro da vida. Comece a correr a sua carreira. Procure uma igreja, escreve para cá, para a gente. E tem pessoas que irão te ajudar aqui, queridos. Aleluia. Se tem alguém com algum sintoma de enfermidade aqui ou lá, recebe tua cura agora. Eu vou orar por cura. Se você está enfermo, coloca a mão na enferma no local. E o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, é o mesmo que levantou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que Deus
já enviou a sua palavra e nos curou e nos libertou daquilo que era mortal. Se você está aqui e quer imposição de mãos, venha. Mas se você está na internet, coloca a mão no local da enfermidade. E eu vou orar e a palavra de Deus vai até aí. No reino do Espírito não há distância. Mesmo que você esteja em outro continente, você vai ser alcançado pela palavra. Tem alguém aqui que precisa de imposição de mãos? Todo mundo curado, todo mundo sarado? Amém, glória a Deus. Pai, eu te agradeço porque você enviou Jesus para nos curar. Lá naquela cruz, Jesus nos salvou, nos curou, nos libertou. Aleluia! A obra foi completa. E nessa hora, Pai, nós tomamos posse da cura física. Porque está escrito que é você que sara todas as nossas enfermidades, que perdoa todas as nossas iniquidades. E em nome de Jesus, o Espírito de vida já nos libertou da lei do pecado e da morte. E nós te damos graças, porque a vida de Deus está fluindo agora naquele órgão que já foi machucado, já foi tocado pelo mal. Nós dizemos: pare agora as suas maquinações, diabo. Eu declaro essa pessoa curada, sarada, restaurada, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Te agradecemos, Jesus.